queridos alunos, estão preparados para mais uma aula de ciências aqui com o professor Alan Francisco? Bem, pessoal, vamos ver qual que é o conteúdo que eu tenho para a aula de hoje? Bem, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, é muito importante lembrar para vocês que essa é uma aula de ciências na modalidade EJA, específica para o pessoal do sexto ano, certo? Então, você que é do sexto ano da turma de ciências, preste atenção que essa aula foi preparada especialmente para você. Nosso tema de hoje pessoal, expedições sanitaristas e a Comissão de Rondon. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre expedições sanitaristas, o que é, como ela ocorreu. Vamos explicar tudo isso dentro dessa aula de hoje. Bem, pessoal, durante o século XX, outras expedições científicas foram realizadas no Brasil. Algumas delas tinham caráter sanitarista, ou seja, como as organizadas pelo Instituto de Manguinhos, que é o atual Instituto Oswaldo Cruz, que fica no Rio de Janeiro, entre 1910 e 1920. Foi o tempo que ocorreu. Conhecer as condições de saúde, higiene e saneamento da população tornava-se importante para elaborar políticas públicas de saúde adequadas. Muitas doenças epidêmicas específicas de uma região eram estudadas por médicos pesquisadores que também propunham maneiras de erradicá-las. Por isso, os relatórios e os relatos finais das expedições eram enviados aos órgãos públicos de saúde, o que resultava ou deveria resultar em uma ação preventiva, ou seja, uma maneira de curar aquela doença, de prevenir aqueles tipos de doença. Muitas vezes, pessoal, interesses políticos e econômicos juntavam-se à necessidade de realizar as expedições. A chegada dos imigrantes e o comércio internacional de matéria-prima, por exemplo, eram importantes para o país. Por isso, era fundamental divulgar medidas sanitárias, visando evitar desestímulo à vinda de estrangeiros, ou seja, se os estrangeiros soubessem que aqui era só doenças, ele ia ficar desestimulado a vir para cá. Mas como sabia que aqui no Brasil estava tentando combater, estavam prevenindo algumas doenças, claro que é um estímulo a mais para os estrangeiros virem para cá, saber que podia vir trabalhar com segurança. Algumas expedições tinham o propósito de conhecer os costumes, as atividades econômicas e as condições de moradia de uma comunidades diferentes. Havia também a necessidade de conhecer os povos indígenas e de obter informações sobre a fauna e a flora, o clima e o solo das regiões exploradas, além de demarcar fronteiras. Essas informações eram importantes para que se tomasse conhecimento de populações muitas vezes até ignoradas pelo governo. Isso tudo, pessoal, já é relatos da Comissão de Rondon. Seguindo falando mais um pouco sobre a Comissão de Rondon, assim, em 1907, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon foi designado para comandar a implementação de linhas telegráficas do Sudeste até os estados do Mato Grosso do Sul e do Amazonas. O objetivo principal era ampliar a comunicação com essas regiões. Entretanto, outros ganhos sociais e científicos resultaram dessa expedição. Bem, pessoal, podem ser citados o contato com comunidades indígenas e demarcação de fronteiras, o estabelecimento de núcleos agropecuários, além de diversos estados sobre o solo, os rios, a fauna e a flora do país.
A malária era uma das principais preocupações para o avanço da expedição, e Rondon criou um serviço sanitário permanente para o controle dessa doença, permitindo a continuidade de seus trabalhos. Esse cara aqui, pessoal, da foto ao lado, esse é o que é o Marechal Rondon, certo? O camarada que foi designado para comandar essa comissão para fazer essa expedição, que ficou famosa e conhecida como a Comissão de Rondon. A expedição de Rondon motivou muitos de seus membros, que ficaram conhecidos como sanitaristas, a abrir novas fronteiras de exploração, estabelecendo contato com comunidades retomadas e principalmente com tribos indígenas. Bem, pessoal, para apimentar a aula de hoje, trago esse desafio para vocês, que é muito importante. Pois bem, pessoal, olha, considerando as expedições sanitaristas do século XX, quais aspectos dos registros das viagens puderam ser melhorados devido à invenção da fotografia? E aí, pessoal? Eu citei algum deles nesse vídeo. Preste atenção. Quem ficou em dúvida, volta um pouquinho, assiste de novo, que vai achar a resposta para esse desafio. E para, pessoal, melhorar o entendimento da aula de hoje, nada mais justo que uma atividade englobando tudo que acabamos de ver. Pois bem, esse link aqui, pessoal, que está na tela, está aqui na descrição do vídeo, certo? Tem o nome atividade, aqui na descrição do vídeo. Na frente da atividade tem um link, esse linkzinho aqui, ó, ele vai estar em roxozinho, certo? Clica nele aí, já vai ser direcionado para o Google. Lá você não tem um formulário com questões de múltiplas escolhas. Responde essas questões, encaminha de volta para mim, que eu vou estar tendo este feedback de vocês, certo? E agora, pessoal, para fechar nossa aula de hoje, trago essa reflexão para vocês. Olha, se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não as pessoas, nem as coisas. Albert Einstein. Quem chegou até aqui, pessoal, não esquece, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.